Não terceirize, a responsabilidade é sua. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 8, disse assim, versículo 23: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O que eles estavam terceirizando aqui? Eles estavam terceirizando a responsabilidade de fazer, de passar para o Senhor Jesus aquilo que era para eles fazerem. Jesus estava num momento de descanso, nem por isso a gente pode justificar a atitude deles, mas eles deveriam respeitar aquele tempo, porque Jesus estava dando uma oportunidade para eles. Aquele tempo de descanso de Jesus é o tempo de oportunidade dos homens, é o tempo de oportunidade dos discípulos. Como havia uma tempestade que chegou repentinamente naquele ambiente onde eles estavam, ali no mar da Galileia. E entrando Jesus com ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Tamanha era a canseira de Jesus que ele nem viu a tempestade que estava varrendo o barco. O texto aqui diz assim: o barco era varrido, sobreveio no mar uma grande tempestade e o barco era varrido pelas ondas. Numa outra linguagem, fala que o barco era levado pelas ondas. E quando fala varrido, fala de falta de controle. Os homens perderam o controle. Eles não tinham como manipular, não tinham como manobrar, não tinham como direcionar. Faltou controle por causa da tempestade que se levantou, do vento tempestuoso que se levantou ali no barco. E não tem problema que a tempestade se levante. Não tem problema que haja um grande vendaval. Jesus está no barco. Os discípulos poderiam ficar tranquilos por saber que Jesus está no barco. Mas essa é a grande questão. As pessoas desviam os olhares de Jesus e começam a olhar para as tempestades, para os vendavais, para as coisas que estão acontecendo, para as notícias, para a televisão, para as previsões dos homens, para os políticos. É assim, é assim. E aí fica aquela situação vexatória, porque quando a gente desvia os olhares de Jesus, aí a gente começa a comentar sobre os problemas, comentar sobre os vendavais, comentar sobre as tempestades. A gente vai comentando sobre tudo. E era o que estava acontecendo aqui. Diz o texto: eles entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Mas os discípulos, quando viram que o barco era varrido pelas ondas e Jesus dormia, vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos que perecemos. Fizeram errado? Não, fizeram certinho. Fizeram certinho de maneira errada. Eles acertaram errando, porque Jesus teve que mostrar para eles que era para eles terem fé. Era para eles terem decisão. A pessoa, quando tem fé, tem ação. Quando a pessoa tem fé, ela tem atitude.
Jesus volta para eles e diz assim: por que sois tímidos, homens de pequena fé? O que levou vocês a ter uma atitude tão tímida, tão rudimentar, ter uma atitude tão sem ação como essa? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Eu vou ficar com essa última parte aqui, passando naturalmente pelas outras, mas eu já vou ficar com essa daqui, que a bonança, quem faz é a gente. A bonança, quem constrói é a gente. Diz o texto aqui, Jesus repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Então, a bonança foi aquele momento de Jesus com os discípulos. Foi o momento da demonstração de que os discípulos precisariam ter tido uma ação, que eles não tiveram. Mas Jesus os repreendeu e diz: por que estáis? Perguntou-lhes então: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Vamos ficar com a bonança? Ou vai ficar com a pequena fé? Vai ficar com a falta de atitude? Vai terceirizar agora a responsabilidade? Vai jogar para o outro? Vai deixar o outro se valer disso aí que é para você fazer? Por que terceirizar? Vamos assumir que vai ser melhor assim. O seu like, a sua participação aqui me deixa muito feliz e satisfeito por saber que Deus está nesse negócio. Que o Senhor te abençoe, no nome de Cristo Jesus.